Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero abordar a diferença entre o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. São garantias constitucionais do processo previstas no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Mas o fato de estarem previstos no mesmo artigo faz com que algumas pessoas imaginem que se trataria de um único princípio. Mas, na verdade, são dois princípios distintos, cada qual com seu significado. Antes de fazer a distinção entre eles, é importante relembrar o que é um princípio. E, para tanto, nós temos que nos recordar da teoria dos direitos fundamentais. De acordo com o estudo da teoria dos direitos fundamentais, o nosso ordenamento jurídico é composto por duas espécies normativas, as regras e os princípios. As regras são aquelas normas que são concretas, que não dão margem de atuação, de escolha para o agente. Ou seja, a regra é aquela norma que diz o que você pode e o que você não pode fazer. Diferentemente da regra, o princípio é uma espécie normativa abstrata. Ele não diz o que você pode ou o que não pode fazer. Mas ele lhe dá o quê? Limites, parâmetros. Ele lhe dá uma direção, dizendo o caminho pelo qual você pode percorrer. É por isso que, diante de um princípio, nós temos o quê? Uma possibilidade de escolha, uma maior liberdade de atuação. Portanto, para fixar bem a ideia, nós temos no nosso ordenamento jurídico regras e princípios. A regra é concreta, ou seja, é aquela norma que diz o que você pode e o que você não pode fazer. E o princípio, o que ele é? É uma espécie normativa, uma norma que representa um direcionamento, um norte, um caminho para o qual você deverá caminhar. Pois bem, o que representa o princípio do contraditório? O contraditório está relacionado basicamente a duas ideias. Qual que é a primeira ideia? A primeira ideia é a de que você tem o direito de saber o que se passa no processo e, inclusive, participar dos atos processuais. E a segunda ideia é não só ter conhecimento do teor do processo, poder participar dos atos processuais, mas também dar a sua versão a respeito dos fatos controvertidos naquele processo. Exemplo, se o autor ajuizou uma ação de indenização em face do réu, a partir do momento que o réu tomou conhecimento acerca da existência daquela ação, ele tem o direito de saber o teor do pedido, quais são os documentos, participar dos atos processuais relacionados àquela ação e, inclusive, o quê? Dar a sua versão dos fatos, ou seja, responder à pretensão deduzida pelo autor. Isso é o contraditório. A ampla defesa. Pelo princípio da ampla defesa, a parte tem o direito de utilizar os meios de prova disponíveis no sistema para fazer o quê? Comprovar as alegações por ela realizadas dentro do processo. Ou seja, tanto o contraditório como a ampla defesa caminham juntos. Por quê? Se eu permito, através do contraditório, que a parte tome conhecimento daquilo que está no processo, participe do processo e possa, inclusive, se manifestar, dar a sua versão acerca dos fatos, fazer as suas alegações, eu também tenho por via de consequência que permitir que esta parte também comprove os fatos por ela alegados, utilizando dos mais diversos meios de prova. Essa é a ideia de ampla defesa, ou seja, é o direito que eu tenho de comprovar aquilo que eu aleguei, o direito que eu tenho de influenciar a convicção do juiz acerca das provas que estão no processo para que, ao final, eu consiga o meu resultado almejado. Portanto, são dois princípios distintos, mas que caminham juntos. E é necessário que se respeite o contraditório, é necessário que se respeite
a ampla defesa, a fim de que, ao final, se tenha o chamado devido processo legal. É isso.